Olá, incrível maníaco! Você quer andar no trem mais rápido do mundo? Então, você está na estação esperando o trem. De repente, uma forte rajada de vento bate e os chapéus das pessoas voam pelo ar. Essa rajada foi causada pelo trem mais rápido do mundo, que acabou de passar pela sua estação a 603 km por hora, sem fazer nenhum som. Que milagre é esse? É o trem SC Maglev, desenvolvido pela empresa Japan Railways. Estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade e conectará as maiores cidades do Japão: Tóquio, Nagoya e Osaka. Toda a rota levará 67 minutos. Por exemplo, este trem poderia fazer a viagem de Maceió até João Pessoa em apenas 1 hora. Isso é mais rápido do que um avião. E, ao mesmo tempo, o trem não faria barulho e nem poluiria a atmosfera. Afinal, ele nem tem um motor. E suas rodas não batem contra os trilhos, pois o trem levita e não toca o chão. Ele nem tem trilhos. Quer saber como funciona? Vou te contar. Vamos dar uma olhada sobre a superfície do trem. Tudo que o trem usa para se mover são ímãs. Ou melhor, ímãs supercondutores. Esses ovais são nossos superímãs. Mas o que há de tão especial aqui? Se você passar uma corrente elétrica através deles, eles criam um forte campo magnético ao redor. Você pode ver isso nessas linhas. E quanto mais robusta a corrente, maior e mais poderoso é esse campo magnético. Mas a corrente elétrica aquece gradualmente o ímã e sua eficiência diminui. O campo magnético também fica mais fraco. Devido à alta temperatura, o ímã cria mais resistência à corrente. Um carregador de telefone comum funciona da mesma maneira. O fio pode esquentar quando você carrega seu telefone porque cria uma leve resistência à corrente elétrica, exatamente como os eletroímãs no trem. A solução óbvia é resfriar o ímã para transformá-lo em supercondutor. Podemos fazer isso se atingirmos uma temperatura de menos 264 graus Celsius. Isso parece a temperatura do espaço sideral. Nessa temperatura, o material magnético para de resistir completamente à corrente elétrica. Por isso que é chamado de supercondutor. A principal vantagem é que não precisamos fornecer corrente elétrica ao ímã o tempo todo. Ele só precisa ser carregado uma vez. A corrente circulará dentro dele indefinidamente e o campo magnético será sólido. Então, como alcançamos essa temperatura super baixa? Para resfriar o eletroímã, precisamos de um tanque de hélio líquido. Esta substância gelada circula ao redor do ímã e o resfria. À medida que faz isso, o hélio evapora e vai para uma espécie de refrigerador. Lá, ele é resfriado novamente e comprimido, voltando ao seu estado original. E o hélio líquido é enviado de volta para o tanque no final do ciclo. Mas isso ainda não é o suficiente para manter o ímã como um supercondutor. Assim, os engenheiros adicionaram outro escudo térmico. É uma espécie de caixa onde há um nitrogênio líquido circulando. Passa pelo mesmo ciclo que o hélio líquido. Esses blocos de 4 ímãs supercondutores e unidades de resfriamento são instalados em ambos os lados e ao longo de todo o comprimento do trem. E esses ímãs são apenas metade da força que faz o trem se mover. A outra metade está escondida nas guias. Mas o que tem lá dentro? Eletroímãs em forma de O são montados nas laterais da guia. Sua polaridade alterna entre norte-sul, norte-sul, norte-sul em um ciclo contínuo, assim como a polaridade dos ímãs dentro do trem. Agora, vamos colocar nosso trem na guia. Você pode ver que os ímãs dentro do trem e da guia estão no mesmo nível. Então, como fazemos um trem se mover sem que ele tenha um motor?
sabemos que os polos opostos de ímãs, norte e sul, se atraem e as cargas iguais como norte e norte se repelem. Essas setas mostram as forças de atração e repulsão dos ímãs. E todas as forças aqui são direcionadas diagonalmente. A força resultante é direcionada para a frente e o trem começa a avançar um pouco. Agora, é preciso reverter a polaridade de seus ímãs. Isso é feito alternando a direção da corrente elétrica dentro dos ímãs. Novamente, há aquelas forças de atração e repulsão entre o trem e a guia. O trem continua. O maquinista pode ajustar a velocidade do trem alternando a polaridade dos ímãs. Quanto mais frequentemente o norte mudar para o sul, maior a velocidade que o trem atinge. Mas por que o trem não cai no chão? Essa é a parte mais incrível sobre este trem. Levitação. Muitas pessoas pensam que o trem não toca o chão porque o fundo dele é um ímã gigante. Ao mesmo tempo, a guia é um enorme ímã da mesma polaridade. Os ímãs se repelem e o trem levita. Isso não é verdade. Os ímãs nas laterais da guia fazem todo o trabalho. Eles são os mesmos ímãs em forma de O, apenas torcidos para que pareçam o número 8. Imagine que o par de ímãs dentro de cada lado do trem seja um ímã gigante. O norte fica à esquerda e o sul à direita. Ele fica pendurado precisamente no meio do ímã, em forma de 8, quando o trem anda. Mas a gravidade força o trem a descer. Então, o campo magnético do trem carrega esta bobina em forma de 8. Agora, uma corrente elétrica também está se movendo nela. Como resultado, o loop superior do ímã é carregado pelo sul e o loop inferior pelo norte. Os ímãs interagem, a força resultante é direcionada para cima e o trem levita. A mesma coisa acontece quando o trem sobe. Os ímãs em forma de 8 são carregados de modo que o loop superior seja norte e o inferior seja sul. A força resultante é para baixo e o trem cai. Isso acontece por conta própria, graças às leis da física, sem que o maquinista precise fazer nada. E o trem continua, flutuando acima da guia na altura de aproximadamente 10 centímetros. Isso é como a altura de um tubo de pasta de dentes. Então, o trem só pode levitar quando se move? Exatamente. Isso não significa que ele simplesmente caia no chão ao chegar em uma estação. O maglev também tem rodas comuns para isso. Na estação, o trem fica sobre as rodas e depois inicia o movimento com elas. As rodas se retraem como o trem de pouso de um avião, quando atingem cerca de 150 km por hora, e o maquinista só as usa novamente quando precisa parar em uma outra estação. Mas se não tiver rodas, não pode mudar de direção, certo? Bem, pode, mas se muda de direção e se manobra usando a guia, isso é feito por essas bobinas idênticas em forma de 8 que já vimos antes. Elas estão conectadas umas às outras sobre a superfície da guia. Quando o trem vira para a direita, seus ímãs carregam as bobinas. Mas como os ímãs do trem estão mais em direção à bobina direita, ela recebe uma carga maior, e o campo magnético é muito mais forte lá. Isso cria uma força que empurra o trem de volta para o centro da guia. A mesma coisa acontece se o trem se mover para a esquerda. A bobina carrega e o campo magnético empurra o trem para o centro. Din din, o apito soa e o maglev parte da estação de Tóquio. Ele acelera até a velocidade em que o campo magnético permitirá levitar, e o maquinista recolhe as rodas e aumenta a velocidade. O trem inverte a polaridade dos ímãs em uma fração de segundo e acelera. Em 1 hora, o trem chega ao seu destino. O maquinista desacelera a máquina e o campo magnético fica mais fraco. É hora de liberar as rodas. O trem pousa e começa a desacelerar. Uma tecnologia tão avançada deve ter muitos problemas, certo? Bem, sim. O primeiro é o tamanho. O maglev é muito menor e pode transportar menos passageiros. Além disso, trilhos convencionais podem mudar de direção para um trem em alguns segundos, mas mudar as direções de uma guia para um maglev
exigiria uma tecnologia mais cara e lenta. Então, no mesmo trecho de uma guia, trens de alta velocidade em trilhos podem circular a cada 3 minutos, em comparação com os 10 do Maglev. Outro problema é a aerodinâmica. Quanto mais rápido o trem vai, mais difícil é passar pelo ar. A 310 km por hora, o Maglev e outros trens super rápidos usam aproximadamente a mesma quantidade de energia. Mas, a velocidade acima de 500 km por hora, o Maglev consumirá 4 vezes mais eletricidade. Dado o pequeno número de passageiros no trem, as passagens para ele serão muito mais caras do que para os trens convencionais. Além disso, o Maglev não pode funcionar em trilhos tradicionais e os engenheiros precisarão construir uma rota de guia totalmente nova. E eles precisarão perfurar muitos túneis, o que tornará o projeto ainda mais caro. Então, por que o Japão precisaria de uma solução tão cara e impraticável? Por várias razões. A primeira é a atividade sísmica. O Japão é um local que é atingido por muitos terremotos, geralmente danificando os trilhos tradicionais. Um terremoto pode destruir toda a infraestrutura em apenas alguns minutos. As guias do Maglev serão colocadas mais ao largo da costa, na chamada Zona Verde, onde terremotos não ameaçarão o trem e nem as guias. E a principal razão: este trem de alta velocidade conectará 3 cidades densamente povoadas. A rota de uma para outra levará no máximo 1 hora. Isso dará uma chance enorme de crescimento econômico e poderá trazer muito dinheiro no futuro. Além disso, o Japão está considerando vender este trem para outros países. E aí, você gostaria desse trem no seu país? Se sim, para onde seria sua primeira viagem? Deixe suas respostas nos comentários.